Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre um tema ligado ainda para Parashá Bereshit, e eu preciso mostrar algo a você que eu considero essencial para nós entendermos também o que está acontecendo dentro do nosso contexto, não só dentro de uma congregação judaico-messiânica, uma sinagoga, uma igreja, mas o contexto geral, contexto de vida das pessoas. Tem uma história na Torá dos dois primeiros irmãos, um relato que conta pra gente que esses dois irmãos, eles foram levar uma oferta ao Eterno. E quando eles foram levar esta oferta, o Senhor se agradou da oferta de Abel e nem tanto da oferta de Caim. Às vezes a gente fica se perguntando assim, mas por que o Eterno deu preferência para a oferta de um em detrimento da oferta de outro? Bem, eu poderia aqui elencar diversos motivos, mas o meu objetivo é mostrar uma outra coisa. Quem faz a coisa certa recebe louvor por parte do Eterno. Então, eu quero mostrar para você algo que eu acho que é super importante para a gente. Porque a natureza humana, ela vem imbuída da bondade do Senhor. Mas dentro dessa mesma natureza, há aquele rastro do pecado, que, consequentemente, pode se levantar e produzir coisas terríveis. Então, quando esta oferta foi aceita pelo Eterno, a oferta de Abel e a de Caim não, houve um mal-estar entre os irmãos. Não porque Abel tivesse feito algo errado, mas porque Caim fez algo que não estava de acordo com o padrão do Eterno, o Eterno rejeitou aquilo que ele fez, e ele, como não podia atingir o Eterno, se irou com seu irmão. Eu acho que você já está entendendo a direção que nós estamos caminhando. Consequentemente, esse mal-estar fez com que algo ficasse no coração de Caim. E isso acontece, irmãos, em inúmeras ocasiões, diariamente em todo o mundo. Pessoas que por causa de uma palavra, de uma atitude, às vezes de um olhar, acabam se revoltando contra o seu irmão. E quando eu digo irmão, não é só de família. É gente que está junto na convivência, até com colegas de trabalho, com pessoas que você nem conhece, você nunca viu, mas assiste um vídeo, vê algo na televisão e aquilo gera um desconforto e aquilo vai gerando algo mais, porque o maligno ele vai produzir na vida desta pessoa uma avalanche de sentimentos e ele vai fazer com que isso gere gatilhos. E estes gatilhos podem levar a consequências terríveis. O que aconteceu? A história da Torá é muito tremenda, porque a Torá diz que os dois irmãos eles estavam no campo, fazendo atividades corriqueiras. E diz assim o texto: se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Matou por quê? Qual foi o motivo? Qual foi o pecado que Abel cometeu contra Caim? Nenhum. Ódio gratuito. Veja só que interessante. Como é que isso ocorreu? Nós vamos voltar agora para o pecado de Adão e Eva. Quando Eva come do fruto, ela dá uma abertura para que as trevas entrem na sua vida. Adão foi junto. O casal, quando gera filhos agora, já gera sob a perspectiva diferenciada. E isso vai começar a causar problemas para ambos. Os filhos agora nascem já sob uma
égide, digamos assim, de competição. Um vai querer competir com o outro, um vai querer ser melhor do que o outro. Irmãos, vindos do mesmo pai, da mesma mãe, recebendo a mesma educação, mas com ações e atitudes e palavras completamente diferentes. Aqui, Caim mata Abel. E o verso 9 do capítulo 8, ele é impressionante, porque ele diz assim: e disse o Eterno a Caim. Caim ouve a voz do Criador. Olha que coisa impressionante. Como é que ele sabia que era a voz do Eterno? Os pais ensinaram a ele, obviamente. Agora ele vai entender que é o Eterno que está falando com ele. E ele pergunta: onde está Abel, teu irmão? Você imagina uma pessoa que sabe tudo, que vê tudo, que vai até a profundeza da nossa alma, conhecendo inclusive as nossas intenções e pensamentos, fazendo uma pergunta. E os dois estavam juntos no campo. E lógico que o Eterno sabia disso. A resposta dele é uma resposta muito interessante, porque ela é a resposta que todos dão. Todo mundo que faz uma coisa errada é questionado, a pessoa diz: não sei. Foi o que ele disse aqui. E ele ainda foi grosso com o Eterno, dizendo o seguinte: sou eu o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com ele? Você acha que eu sou babá dele? Veja só o nível deste homem. Eu quero mostrar isso para os irmãos, porque esse versículo fala para nós de várias coisas que estão acontecendo aqui. A primeira delas é que Caim tem uma índole maligna. Ele deu o lado para o maligno poder operar na vida dele, nas ações, no coração dele e agora nas palavras. Ele não esboça nenhum respeito, nenhum temor aos céus. Ele não está nem aí. Ele se dirige ao Eterno como se fosse um coleguinha dele lá da rua, um amigo dele lá de trabalho. Para ele não tem diferença entre um e outro. O que está ruim ainda fica pior. E ele se coloca na posição do seguinte: eu sei o que aconteceu e você não está sabendo de nada. É como se a pergunta do Eterno fosse para que ele esclarecesse um fato. O Eterno já sabia o que tinha acontecido, o Eterno queria ver a reação dele. E a reação foi clara. E eu quero também agora te mostrar uma outra coisa que é muito impressionante. E Elohim disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Tem vários elementos teológicos aqui, mas eu vou pegar só um ou dois. Primeiro, o sangue dele estava clamando. Preste atenção. Sangue tem boca? Sangue fala? Daqui a pouco eu vou explicar o que é o sangue. Esse estava falando. E aqui eu quero te mostrar um segredo, porque aqui no hebraico está dizendo que a voz do sangue, esse sangue que era a personificação de Abel, agora morto, o sangue seu sobre a terra, que foi de onde ele veio, agora se dirigia ao próprio Criador, clamando por justiça, porque ele foi morto injustamente. Mas Caim matou só Abel? Não. Caim matou milhões de pessoas. Rabino, como assim? Como que ele pode ter matado milhões de pessoas na figura de Abel? Irmãos, todas as vezes que alguém mata uma pessoa, um jovem, com capacidade reprodutiva,
com uma vida toda adiante, ele não mata só aquela pessoa, ele mata todos os descendentes que viriam a seguir. Por isso havia um clamor da voz que não fala, do sangue de Abel, o justo. Porque as almas que viriam dele não poderiam mais sair do Gan Eden para nascer na terra e poderem então exercer o seu papel em meio à humanidade. Por quê? Porque Caim, seu irmão, por ciúme, mata Abel. Então, ele é, na realidade, um serial killer geracional. Ele matou gerações de pessoas que viriam, através do seu irmão, gerações de justos, e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que essa perseguição, porque isso tem um demônio por trás dessa situação toda, eu vou falar isso daqui a pouco, essa situação, ela está ligada a justos. O ímpio não mata outro ímpio. O ímpio quer matar o justo. Porque quem está agindo são os demônios na vida dele. Espíritos de violência. E esses espíritos de violência, na eternidade, estão ligados a Nimrod, que é o príncipe da violência no mundo. É um demônio de alto escalão que rege a violência em todo o mundo. Então você imagina que esse homem, Caim, foi possuído por esses demônios para que ele pudesse matar seu irmão, e ele não esboça reação nenhuma, não esboça arrependimento. Para ele está tudo normal, vida que segue. Matei ele, ficou ali no campo, levar minha vida adiante. Para Adão e Rava, Adão e Eva, eles entenderam o significado da palavra que o Eterno tinha dita. Não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. A morte entrou no contexto da vida deles agora. Veja bem que agora um de seus filhos se torna o primeiro homicida. E aqui, irmãos, eu achei uma coisa muito interessante, mas muito interessante, falando sobre assassinos, ok? Quem são os assassinos? É muito interessante, irmãos, porque eu achei um artigo falando sobre o perfil, né, de um psicopata. Um psicopata é um assassino frio. É uma pessoa que ele tem atos que culminam na violência, que levam ao dano psíquico e físico, que foi o caso que aconteceu aqui. Eles têm um comportamento marcado por dominação, chantagem, ameaçam, torturam, lesionam, fazem lesões no corpo de outras pessoas e chegam às vias de fato, que é o próprio homicídio. E aí, o Código Penal chama isso de homicídio qualificado. E aí, o Código Penal diz que isso pode acontecer como? E ele diz assim, no item 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Qual era a recompensa que Caim ia ter? Me vinguei do meu irmão. Não, me vinguei do Eterno. Porque quando ele olhou para Abel, ele não viu Abel, ele viu o Eterno. E eu vou mostrar isso para você também agora. Continuando, ponto 2 do Código Penal, do artigo 121, diz assim, por motivo fútil. Qual era a razão que ele tinha para matar o irmão? Nenhuma. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum. Ele pegou ele na emboscada, sozinho, sem testemunhas, para poder cometer um crime. Ponto 4, aí ele diz assim, agora está literalmente a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do envolvido. E o 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem.
Esses 5 pontos estavam presentes na ação de Caim contra Abel. E é muito interessante isso, irmãos, a gente perceber que essa conduta psicótica de Caim, ela está presente na vida de outras pessoas. Interessante que a Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, quando fala sobre Abel e Caim, lá em Hebreus 11:4, ele diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Elohim o mais excelente sacrifício do que Caim. O motivo aqui, Abel ofereceu algo que o Eterno se alegrava, Caim não. Pelo que alcançou o testemunho de que era justo. Isso ele coloca então em contraste Caim, que era injusto. Porquanto o Eterno Criador deu testemunho dos seus presentes, que foram os sacrifícios que ele ofereceu. E o morto ainda fala por ela, por causa da sua justiça, por isso que o sangue dele clamava. Olha só o relato de Hebreus, como ele esmiuça essa questão e nos mostra a ação de um justo e de um injusto. Por isso que eu disse para você que o justo, ele é alvo do psicopata. E eu vou mostrar para você que tem gente assim dentro das igrejas. O justo, ele é alvo do ímpio. E muitas vezes ele está dentro das igrejas. Olha que coisa interessante isso também, irmãos, quando a Brit Hadashah vai falando também sobre outros assuntos aqui, ela nos coloca a questão também o seguinte, que nós devemos amar uns aos outros. Só que lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso 12, diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Olha a afirmação que o Hanan está fazendo aqui. O que eu já disse lá, eu estou confirmando aqui com um versículo. Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, a obra fala por si só. A obra aqui é todo o trabalho que a gente tem para servir ao Senhor. São todas as coisas que nós fazemos para que nós possamos servir a Yeshua. E a nossa obra aqui fala mais alto. Entendeu? Fala mais alto do que nós. E muita coisa aqui vai ficar explícita hoje. Por quê? Porque hoje existe uma técnica que as pessoas usam, que ela está inclusa no homicídio, mas não é físico. E isso está ligado a um princípio que no judaísmo nós conhecemos como Lashon Hara. O que é Lashon Hara? É a maledicência. É falar mal do irmão, é destruir o irmão pelas costas, é pegar e acabar com a reputação de alguém, é ferir uma pessoa sem que ela tenha lhe feito qualquer mal. Lashon Hara, isso está implícito dentro do caráter do espírito de Caim e do psicopata. Por isso que eu disse para vocês há pouco que dentro das igrejas está cheio de psicopata. Rabino, mas a sua palavra é muito pesada. É, mas é verdade. Gente que se levanta para destruir a vida do outro, para destruir o ministério do outro. Esses demônios que andaram com Caim lá e fizeram com que ele causasse toda essa destruição geracional. Porque ele não morreu sozinho, Abel não morreu sozinho, morreu uma geração. O que esses demônios fazem dentro das igrejas? Eles vão em pessoas que são produtivas e tentam matar a geração dela. Uma geração que daria frutos para a eternidade. Você está entendendo como isso é sério? Você está entendendo como o diabo tem agido no nosso meio? E por vezes nós lemos a Bíblia e não conseguimos compreender o que está acontecendo. Eles buscam um prêmio, eles buscam uma recompensa. Judas 1:11 fala disso. Ai deles, porque pelo caminho de Caim seguiram e foram levados pelo engano do galardão de Balaão e pereceram na contradição de Corah. Essas 3 pessoas que são citadas, Caim, Balaão e Coré, os 3 pegaram um caminho muito perigoso.
que era o caminho do confronto, era o caminho da mentira, era o caminho da destruição. Caim matou o irmão. Balaão tentou acabar com Israel amaldiçoando, não conseguiu. Coré tentou arrancar Arão e tomar o sumo sacerdócio, o Eterno matou ele, com todo um povo que estava ao redor dele. Mas você percebe como esses demônios têm usado pessoas. Eu estou falando, irmãos, aqui de Coré, de Balaão, de um momento em que a glória do Eterno era explícita. O povo olhava para cima, via uma nuvem sobre o acampamento de Israel. Eles olhavam sobre o tabernáculo, tinha uma coluna de fogo, a glória do Senhor estava ali. A voz do Senhor era audível. Você está entendendo o nível dessas coisas? E mesmo assim, eles deram lugar para quem? Para esses demônios. Hoje, o que está acontecendo? Pessoas estão se permitindo ser usadas pelos demônios para poderem causar estrago na vida dos outros. Simples assim. E agora eu gostaria de dar continuidade a tudo isso, mostrando algo para você. Levítico 17:11 diz assim: pois a vida da carne está no sangue. Então, a vida, a palavra vida aqui é nefesh em hebraico. E quando nós vamos para o lado místico da Torá, ela mostra para a gente o seguinte, que o tetragrama, ele está ligado com 4 níveis da alma, que é o Nefesh, Ruach, a Neshama e a Hayah. Então as 4 letras do tetragrama estão ligadas com esses 4 níveis da alma. Mas eu quero te mostrar algo muito, muito impressionante agora. Então, Caim quis se levantar contra o Eterno, e quando ele mata o seu irmão Abel, é como se ele estivesse matando o Eterno. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não concordo com aquilo que você me falou, então eu vou matar o meu irmão, em represália ao que você disse. Vou pegar essa situação e vou linkar isso agora com o nosso presente. Quando alguém se levanta para denegrir uma pessoa, para matar uma pessoa, que é um servo do Eterno, obviamente eu estou falando de gente justa. Eu não estou falando de crente, irmão. Eu estou falando de justos. Um justo. Ok? Então, neste caso, o que nós temos aqui? Essa pessoa, quando ela se levanta contra um justo, ela não está querendo atingir aquela pessoa em particular, mas sim o Senhor Yeshua. Por não concordar com alguma coisa, por ter raiva da igreja, da sua congregação, alguém que saiu da sinagoga, ficou bravo com o rabino, a pessoa se levanta para poder fazer esse tipo de coisa para tentar atingir o Eterno. Irmãos, isso não é consciente. Preste atenção nisso, isso não é consciente, mas isso é fato, isso acontece. E eu gostaria que você pudesse entender isso, porque, misericórdia, quando nós temos aqui, no nosso DNA, nós temos a assinatura do Eterno no nosso sangue. Então isso significa que cada um de nós foi projetado com um objetivo único. Então, quando nós, por qualquer tipo de circunstância, não conseguimos cumprir o objetivo para o qual o Eterno nos projetou, então isso, irmãos, causa um mal-estar muito grande, porque é como se houvesse uma quebra naquilo que o Senhor quer fazer. É como que se ele tivesse que refazer uma parte do projeto para alcançar o seu objetivo. Então eu quero te mostrar isso, quero te falar da situação que nós vivemos, de gerações de crentes que foram mortos, porque justos foram perseguidos pela igreja, na igreja, porque pessoas foram
alcançadas por mentiras que desqualificaram a vida de outrem. E, através disso, deixaram de receber bênçãos. Eu quero só alertar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante também dizer. Isso tem um preço. E certamente, quando Caim morreu, se ele não se arrependeu, ele foi para o inferno. E lá ele tem recebido a paga do que ele fez. Então, gostaria que você parasse para pensar agora, porque nós estamos vivendo um tempo de muitos sinais da vinda de Yeshua. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir misericórdia. Se você por acaso falou mal de alguém, feriu alguém, dividiu uma congregação, uma sinagoga, uma igreja, misericórdia, peça perdão e volte para tentar agora minimizar o prejuízo, porque o prejuízo já aconteceu. Mas quando a gente se arrepende, o prejuízo ele pode ser minimizado. Pessoas que precisam ser trazidas de volta para a casa do Senhor e que hoje estão longe porque alguém se rebelou, porque alguém falou uma mentira, porque alguém vai para as redes sociais para poder atacar uma pessoa. Tem gente fazendo isso, tem pastores fazendo isso. Misericórdia. Atacando a vida de outros por motivos fúteis. E aí nós vamos voltar para o psicopata. Você entende como isso é sério? Isso é uma coisa que a gente não fala nas redes sociais. Você sabe por quê? Há um temor, as pessoas têm medo de falar isso. Porque quando você começa a colocar em paralelo com o perfil da pessoa, isso começa a assustar. Eu, quando descobri isso aqui, me veio à mente uma série de situações que ocorreram comigo, de pessoas que fizeram isso. E eu comecei a orar e falei, Senhor, misericórdia, Senhor. Você entende onde eu quero chegar? Então hoje, irmãos, eu gostaria de caminhar para o final deste vídeo, te dizendo o seguinte, que nós precisamos hoje de um conserto profundo, primeiro conosco e com o Senhor, e depois com os nossos irmãos. Aquilo que nós fizemos para acabar com eles, para poder infamá-los, para poder acabar com a integridade que essa pessoa tinha, moral e espiritual. Misericórdia. Então hoje eu gostaria de conclamar você, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos nos arrepender. Agora é tempo de arrependimento. Nós já passamos por Yom Kippur, obviamente deveríamos ter feito isso lá, mas se isso não aconteceu, ainda há tempo da gente se arrepender, porque Yeshua em breve virá buscar o seu povo e nós precisamos fazer parte desse negócio. Nós não podemos simplesmente abandonar tudo e dizer assim, ele não vai vir. Então hoje, eu clamo para que haja arrependimento. Que nós possamos nos arrepender. Os portões do arrependimento nunca se fecham. Que eu e você possamos fazer isso e banir da nossa vida definitivamente o espírito de Caim. Esse espírito que mata gerações. Esse espírito que divide, que mutila e que atrai sobre a pessoa as chamas do inferno. Punição que vai começar aqui na terra, porque a punição de Caim começou na terra e depois ela continuou na eternidade. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e mande para todo mundo que você conhece esse vídeo. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, Amém, Amém.